ponto que eu vou passar para vocês aqui é um enfoque bem interessante desse rolo que está sendo armado em torno do Drouzes, em torno dos dois bancos de dados da Odebrecht. As informações aqui são exclusivas e foram passadas por uma pessoa com conhecimento bem próximo lá de como que eram os sistemas da Odebrecht e mostram como que... É interessante, vocês vão ter aqui algo para entender melhor como que foi toda a armação feita aí pela Lava Jato. Então, olha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Segundo essa figura, havia um servidor no prédio da Odebrecht que era administrado pelo irmão do Luizinho. Ele chama de Luizinho o executivo Luiz Eduardo Soares, que tomava conta lá dos servidores, com uma proteção e encriptação muito semelhante àquela do Daniel Dantas, que nunca foi aberta nem no Brasil nem nos Estados Unidos. Você se lembra quando a Polícia Federal, naquela operação, agora deu branco aqui, pega o servidor do Daniel Dantas, não consegue abrir a encriptação, manda para os Estados Unidos que não consegue abrir. Era do mesmo tipo da Odebrecht. Segundo ele, havia um outro servidor em espelho permanente na Suíça. E dizia-se internamente na Odebrecht, até 2013, havia um terceiro servidor, do qual ninguém mais ouviu falar, na Suíça e também sincronizado ao espelho aos outros dois. Vou pegando as peças do quebra-cabeça. Quem abriu o servidor selecionou as provas, obviamente, que serviriam à sua cooperação e à sua leniência, copiados das instalações da Odebrecht, sem a presença do Ministério Público ou da Polícia Federal nessas instalações, foi única e exclusivamente a Odebrecht, ou seja, só a Odebrecht conseguiria abrir o servidor. Desse material selecionado, uma empresa fez cópia autenticada sem que se saiba realmente que o copiado seja cópia do que existia efetivamente. Quando a Polícia Federal quebra uma senha e tem acesso ao material encriptado, esse material desencriptado é objeto de expressão de registro pela Polícia Federal para poder ser prova ad perpetuum. Onde está o registro forense da desencriptação supostamente feita no servidor capturado na sede da Odebrecht? Não tem. E daí você vai chegando. Se houve quebra na cadeia de custódia no Brasil, ou seja, da maneira como deveriam ter sido armazenados aí o material do servidor, essa quebra, onde terá sido essa quebra, entre o momento em que a Polícia Federal e o Ministério Público capturaram o servidor e a sua desencriptação, ou entre a desencriptação, que estaria obrigatoriamente na mão da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e a assinatura dos termos de cooperação e da leniência. Ou seja, como que fica esse período? Se você desencriptou, onde que está o termo de cooperação de leniência? Onde houve, então, essa conspurcação das provas? Ou elas teriam sido única e exclusivamente produzidas com plena ciência da Força-Tarefa de Curitiba pela própria Odebrecht, pois o servidor nunca foi violado por ninguém mais do que ela mesma. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a Odebrecht, em parceria, acertou com o Ministério Público essa desencriptação. E se é verdade que os suíços conseguiram quebrar a proteção ao servidor, espelho que lá estavam, por que, então, o Ministério Público, lançando mão do documento recém-encontrado em meados de 2017, não forneceu uma cópia virgem, não conspurcada, salvando a tutela da prova? Ou seja, mandou destruir os servidores. Mandou destruir. Os servidores não, os HDs. Aqueles HDs. Ou seja, só agora aparece, digamos, esse acordo. Aí, quando houve a desencriptação, já teria que haver o lançamento aí e a prova desse acordo. Nada foi feito. O que está por trás disso, pessoal? A hipótese mais provável. Os executivos da Odebrecht abriram as senhas. Todos foram agraciados pela Lava Jato com imunidade total, civil, administrativa, tributária e penal, sem ter poderes para isso. Ou seja, fizeram um acordo,
A Lava Jato quebraram a empresa, que era de interesse dos Estados Unidos, porque era uma empresa que competia globalmente, e pouparam os diretores. Depois montaram com a Petrobras a chamada Ménage à Trois, com o Departamento de Justiça. A Petrobras pagou as multas bilionárias, com a assessoria aí do escritório de Curitiba, que foi contratado pela Petrobras a pedido ou a mando da Lava Jato, e o Departamento de Justiça repassou 2,5 bilhões para tal fundação da Lava Jato, aplicações supervisionadas pela Transparência Internacional. E daí a gente chega num ponto central aí, que a leniência, o acordo de leniência com a Camargo Correia, que foram 650 milhões, que ninguém sabe onde foi. Então, o juiz Apio, no período em que ele esteve à frente da 13ª Vara, ele abriu o sigilo dos dados. Gente, é dinheiro público. E daí o novo juiz que assumiu, lavajatista, decretou sigilo. Por quê? Qual a razão desse juiz ter decretado o sigilo nesse acordo? Um acordo em que 87% ficava com a Lava Jato, com supervisão da Transparência Internacional. E por que o TRF4 endossou essa medida? Fez todo o possível para não abrir. É coisa muito séria. Não é meramente uma defesa do Sérgio Moro ou do Deltan Dallagnol. A suspeita que paira agora aí é o seguinte: é muito dinheiro, pessoal. É 680 milhões de reais. E essa insistência do TRF4 e da Lava Jato e do juiz que assumiu agora a 13ª Vara em manter sob sigilo, lança uma enorme suspeita no ar. Não é mais uma questão política, uma questão de poupar Moro, poupar Deltan Dallagnol. Onde que está o dinheiro? Então, hoje foi constituída uma força-tarefa pelo Flávio Dino, deve entrar agora aí o COAF no meio também, e daí é possível, pessoal, que, digamos, o maior escândalo da história do judiciário seja ficha perto do que se vai descobrir sobre o maior escândalo da história do judiciário. Não tem lógica. Essa insistência do TRF4 em boicotar tem duas explicações. Ou eles são alvos de chantagem, que já foi levantado aí, ou estão envolvidos até o pescoço em toda essa trama. Então, por isso que vamos aguardar agora aí o Conselho Nacional de Justiça, o corregedor, o Luiz Felipe Salomão, na sexta-feira, lançou o primeiro relatório, conversou com o ministro da Justiça, Flávio Dino. O Flávio Dino ele montou essa força-tarefa com a Polícia Federal, e é importante cuidado com a Polícia Federal, com essa defesa que fizeram dos delegados que atuaram criminosamente na Lava Jato. Cometeram crimes, sem contar a delegada Érica. Ou seja, gradativamente nós estamos chegando aí, aquele negócio de passar o Brasil a limpo, gradativamente nós estamos chegando aí ao desvendamento talvez do maior esquema de corrupção generalizada da história do país. Porque não foi só isso.